Com muita frequência, se fala que algumas pessoas são fracas para o álcool, ou seja, basta beber um pouquinho que já ficam embriagadas, enquanto outras pessoas precisam beber muito para conseguir alcançar um determinado grau de embriaguez. O que está por trás disso? Na verdade, aquelas pessoas que são aparentemente mais resistentes ao álcool, de modo geral, elas não eram assim quando elas começavam a beber. Quando elas começaram a beber, elas também ficavam embriagadas com uma quantidade menor de álcool. Mas com o consumo crônico de álcool, especialmente quando o sujeito ingere álcool o suficiente para provocar embriaguez, ou 5 ou mais doses de bebida alcoólica em cada situação em que bebe, e mulheres 4 ou mais doses, mas pelo menos 5 vezes por mês. Então, ingerir bebida alcoólica de uma maneira excessiva e que está relacionado com essa resistência ao efeito do álcool é basicamente, em termos quantitativos, isso. 5 vezes ou mais por mês, em média, a pessoa ingerir 5 doses ou mais de bebida alcoólica em cada ocasião, isso para homens, ou para mulheres ingerir 4 doses ou mais em cada ocasião, ou ingerir essas quantidades, ou até menos, mais, mas não importa, e desenvolver sinais de embriaguez. Algumas pessoas precisam ingerir muito mais do que 5 doses para ficarem visivelmente embriagadas, mas o que acontece é que, de modo geral, isso vem com o tempo. À medida que a pessoa vai se acostumando a beber, ela vai precisando beber cada vez mais para alcançar o mesmo grau de embriaguez. Então, as pessoas ditas fracas são aquelas que, na verdade, ainda não estão nesse processo de desenvolvimento daquilo que se chama de tolerância ao efeito de embriaguez do álcool. Quando a pessoa chega nessa fase em que vai bebendo cada vez mais para conseguir alcançar o mesmo grau de embriaguez que antes ela conseguia com doses menores, ela está, na verdade, desenvolvendo o vício no álcool. E aí, então, se nesse momento, se nessa situação, ela diminui significativamente o consumo de bebida alcoólica ou ela para de beber completamente, ela pode apresentar os chamados sintomas da síndrome de abstinência do álcool. E esses sintomas são basicamente o seguinte: sudorese intensa, ou seja, a pessoa começa a ter um aumento dos suores no corpo, aumento da frequência cardíaca, tremores nas mãos, insônia, pesadelos frequentes, enjoos e vômitos, aumento da pressão arterial, mesmo em pessoas que já tinham pressão arterial alta e que estavam tomando medicamento para controle, que estavam tendo um bom controle da pressão. Então a pressão pode subir em pessoas que não tinham pressão alta antes, ou até em pessoas que tinham pressão alta, mas que essa pressão estava bem controlada com medicamentos. Então acaba havendo um descontrole da pressão arterial. Confusão mental, ansiedade e uma característica muito marcante que são delírios e alucinações. Juntando os delírios e as alucinações com os tremores, isso fez com que essa síndrome tivesse o nome, recebesse o nome muitos anos atrás de delirium tremens. Então, hoje esse termo não é muito usado, mas na verdade diz respeito a essa situação específica da síndrome de abstinência do álcool. E os delírios e alucinações, quer dizer, a pessoa vê ou ouve ou sente coisas de modo geral bizarras, como monstros, sensação de bichos andando na superfície do corpo ou dentro do próprio corpo e outras coisas irreais de caráter ameaçador ou repulsivo. E isso, de modo geral, é diferente das alucinações nas pessoas que têm esquizofrenia, por exemplo. Então, esse tipo de alucinação faz a gente imaginar que pode se tratar especificamente de uma pessoa que está tendo um quadro
de síndrome de abstinência de álcool. A pessoa também fica mais sujeita a apresentar convulsões e esses sintomas podem durar vários dias se a pessoa não for tratada de maneira adequada com medicamentos. Para evitar esses sintomas, muitas vezes a pessoa percebe que se ela aumentar a quantidade de álcool ingerido ou voltar a beber quando ela tinha parado de beber, que isso é suficiente para cortar esses efeitos. E isso é ruim porque a pessoa acaba perpetuando um consumo excessivo de álcool justamente na tentativa de controlar os sintomas da síndrome de abstinência. E por que a síndrome de abstinência se manifesta? Qual é o mecanismo que está por trás disso? Embora se pensasse até algum tempo atrás que era por causa da eliminação do álcool, que as pessoas que ingerem álcool com muita frequência acabam tendo uma eliminação mais rápida do álcool, quando na verdade não é isso que acontece. Esse problema tanto do desenvolvimento da tolerância ao álcool, ou seja, de ter que usar doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito de embriaguez, como também a síndrome de abstinência, quando a pessoa interrompe o uso e apresenta todos aqueles sintomas, tudo isso está relacionado com o efeito de longo prazo do álcool no cérebro. O álcool tem a capacidade de, numa fase aguda, ou seja, durante um episódio específico, isolado de embriaguez, o álcool tem a capacidade de ativar receptores de um neurotransmissor inibitório da atividade elétrica dos circuitos cerebrais. Esse neurotransmissor é o GABA. Normalmente ele se liga no receptor que existe para ele na superfície de neurônios que fazem parte de um circuito, e então o GABA se ligando ali, ele vai tornar o neurônio seguinte com cargas mais negativas dentro dele, o que faz com que seja mais difícil esse neurônio gerar e transmitir um impulso elétrico. Então, o neurotransmissor GABA atua nos seus receptores num neurônio seguinte ao neurônio que libera o GABA, e isso então diminui a atividade elétrica de determinados circuitos do cérebro. O que o álcool faz no cérebro com mais intensidade, tem vários outros efeitos, mas um dos mais importantes é que ele aumenta a atividade dos receptores de neurotransmissor GABA. Com isso, então, os neurônios vão ficando mais negativos, ou seja, ele vai diminuindo a atividade elétrica de vários circuitos do cérebro. E isso é o que provoca os sinais típicos da intoxicação alcoólica aguda. Porém, à medida que o uso do álcool vai se tornando frequente, o organismo vai removendo os receptores de GABA. Com isso, vai ter menos receptor para o neurotransmissor GABA atuar. E também vai ter menos receptor para o álcool se ligar e ativar o receptor. Ora, então, com isso, para ter o mesmo efeito de embriaguez, a pessoa vai ter que ingerir quantidades maiores de álcool, porque são menos receptores do neurotransmissor onde o álcool vai conseguir atuar para produzir essa inibição de circuitos do cérebro. À medida que isso vai acontecendo, o organismo vai seguindo esse ritmo, até que, se a pessoa diminui a quantidade de álcool ou para de consumir bebida alcoólica, a quantidade de receptores de neurotransmissor GABA está diminuída. E também não tem mais o álcool para estimular o receptor do GABA, ou seja, a atividade do receptor GABA diminui drasticamente quando a pessoa vem fazendo uso regular e frequente em doses relativamente altas de álcool, e isso então faz com que haja um descontrole da inibição dos circuitos, ou seja, não tem mais como o GABA e os seus receptores controlarem os impulsos que são gerados dentro de determinados circuitos do cérebro. Isso faz então com que haja um excesso de atividade elétrica de neurônios nesses circuitos. E é o excesso de atividade desses circuitos que gera os sintomas da síndrome de abstinência
de álcool. E é por isso que um dos medicamentos que se usa para tentar controlar esses sintomas são os tranquilizantes da família dos benzodiazepínicos, que justamente se ligam e ativam receptores de GABA, assim como o álcool faz. E esses medicamentos, os tranquilizantes da família dos benzodiazepínicos, e aí entram medicamentos como o diazepam, clonazepam e vários outros que são da mesma família, esses medicamentos também têm um potencial de gerar dependência. E aí é que vem um problema. Para tentar controlar os efeitos da retirada do álcool, se usa um tipo de medicamento que aumenta a atividade do receptor de GABA, mas que também gera dependência. E aí, esse tipo de medicamento não deve ser usado por mais do que 2 semanas seguidas, embora às vezes pareça ser necessário usar por mais tempo para controlar esses sintomas da síndrome de abstinência, mas isso aumenta muito a chance da pessoa acabar desenvolvendo uma dependência do tranquilizante também. E isso é uma coisa extremamente perigosa e difícil de se controlar depois. Por isso é muito importante descobrir outras maneiras de ativar os receptores de GABA, outros produtos que tenham a capacidade de ser usados para diminuir os sintomas da síndrome de abstinência, mas sem provocar dependência, ou seja, sem remover mais receptores de GABA do cérebro. Então, já foram feitas várias pesquisas mostrando que existem vários fitoterápicos que têm essa capacidade. Eles conseguem se ligar a receptores do neurotransmissor GABA, aumentar a atividade desses receptores, mas eles não geram efeito de dependência. E aí, então, talvez fosse possível usar esses produtos para controlar os efeitos, as manifestações da síndrome de abstinência alcoólica, mas também a própria dependência do álcool ou a tolerância do álcool, que é essa escalada do aumento de doses, né, para conseguir provocar o mesmo efeito de embriaguez. Muitos estudos têm sido feitos e os resultados parecem bem interessantes. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.